Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, 15º episódio do Isso Pode, Doutor? Olha, eu pensei que não ia chegar nem de segundo, mas graças a Deus e também aos bons profissionais que participam com a gente aqui, nós hoje estamos com a doutora Bárbara Rosa, Olá, boa tarde. boa tarde, e doutora Laisa Alcântara. Aí. Boa tarde. A doutora Bárbara vai falar de contratos de planos de saúde, o que considerar antes de assinar. Sim, isso mesmo. É uma coisa quase que não é perigosa, né? Com certeza. E a doutora Laisa vai falar de outra coisa importantíssima. Inventário extrajudicial, porque o extrajudicial nunca foi usado tanto nesse país. Então, se liga nesse assunto. Mas precisa ser usado com muita segurança jurídica. É isso que a gente está aqui para falar. Exatamente, exatamente. Doutora Bárbara, se apresenta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Bárbara Rosa, sou advogada, atuo no direito à saúde, consumidor e direito médico. Faço curso pós também em direito hospitalar na PUC. E hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre os contratos de plano de saúde. E agradeço, Eu que lógico, agradeço a né, sua participação. o seu convite. Muito obrigada, Eu Eduardo. que agradeço. Vê, minha gente? Novinha, hein? Mas ó, vocês vão sentir a pressão, hein? Oh. Doutora Laisa, conta aí um pouquinho da senhora, por Não favor. tão novinha assim, viu, Bárbara? Mas vamos lá. Eu sou advogada, tenho um escritório de advocacia já há 9, 10 anos. Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu já me especializei, né? Estou cada vez mais me especializando nessa parte do extrajudicial, do inventário extrajudicial, né? Tenho um perfil no Instagram que consigo falar bastante sobre isso, levar informações para as pessoas, justamente para tentar, né, levar informação, comunicar, enfim, tentar ajudar de alguma forma também. E hoje a gente vai falar sobre o inventário extrajudicial, né? Realmente é algo que vem crescendo demais, não só não o inventário especificamente, mas a atuação extrajudicial, né? Eu também faço parte, sou membro de uma comissão de advocacia extrajudicial da ABA, né, Associação Brasileira dos Advogados, Rio de Janeiro. E lá a gente consegue identificar assim, um mundo de atos jurídicos, de serviços que a gente consegue possibilitar aí na forma extrajudicial, né? Então, é algo que vem crescendo muito. E o jurídico hoje em dia já era um mundo, né? Agora é um mundo em triplo. Tanto que veja pela correria de vocês. Eu digo isso porque com todo advogado que eu converso, tá todo mundo na correria. Com certeza. Correria Tá? diária. Não tem Os tempo. iniciantes, os experientes. Não, todos. É advogado, tá na correria. É isso. É uma vida corrida, né? Com É, certeza. mas eu acho que pós-pandemia, eu acho que aumentou muito isso, né? E aí vocês realmente ficam. Eu vejo até pelo lado bom. Esse aumento, após a pandemia, a gente conseguiu virtualizar. Então, os escritórios, tiveram alguns escritórios que se adaptaram, a gente já se atualizou. Então, assim, a virtualização facilitou muito para os clientes que são dentro e fora do Brasil, né? A gente consegue esse contato, questões que a gente não tinha antigamente, antes da pandemia. Então, a pandemia facilitou pra gente também. Com certeza, com Esse certeza. lado bom, né, que a gente pode retirar dessa loucura isso é da verdade. pandemia, né? Verdade. E assim, o extrajudicial principalmente, né? Sim. E vou falar mais à frente, tem alguns atos jurídicos que a gente consegue realizar de forma extrajudicial e é virtual, é à distância, consegue assinar um inventário, o cliente estando em São Paulo e você aqui, né? Sim. Isso possibilita não só, obviamente, a praticidade, né? Como também você ampliar o seu serviço advocatício. Hoje o atendimento de vocês é nível Brasil. Isso. Antigamente eu acho que até deveria ter, mas eu acho que era bem menos, né? Hoje em dia vocês conseguem uma coisa Sim. a nível Brasil bem maior, né? Em todo Bem maior. sentido. Consultoria, realização de demandas, sejam elas extrajudiciais como judiciais também, né?
Então a gente agora consegue também fazer audiências Sim. de forma online, Online. que, nossa, Facilitou facilitou demais, muito. demais, Facilitou demais. muito. Facilitou. Muito. Nossa. Então, só coisa boa. É isso aí. Doutora Bárbara, vamos Sim. falar de uma coisa que não é muito chata. Contratos de planos de saúde. O que considerar antes de assinar? Quais são as formas de contratação de um plano? Então, no Brasil, existem 3 modalidades de contratação de planos: os individuais, familiares, e os coletivos. Esses coletivos, eles são empresariais e coletivos por adesão. Vamos por parte, né? Os individuais ou familiares, eles são realizados, esses contratos, através do CPF da pessoa. Ou seja, como o nome já diz, individual ou para sua família, para o seu cônjuge, enfim, para sua família completa. Então, eles facilitam muito, são regulados do início ao fim pela ANS, essa agência que regula os planos individuais e familiares. Só que, no entanto, ela foi criada no ano ali de 2000 a 2006. A partir disso, esses contratos, eles infelizmente não estão sendo mais tão comercializados como eram antigamente. Ou seja, houve uma crescente de planos coletivos, os empresariais, bem como os coletivos por adesão também. Isso acabou prejudicando os consumidores de certa forma. Por quê? Agora, por exemplo, como estava até explicando para a doutora anteriormente aqui, antes aqui de começar o podcast, você tem uma filha, sua filha tem 5 anos, ou tem um idoso na família de 70 anos, como é que esse idoso ele vai ter uma empresa? Como é que essa criança vai ter uma empresa? O que acontece? Os individuais e familiares você conseguiria pelo CPF normalmente. Mas os coletivos, eles precisam de uma empresa para serem constituídos. Ou seja, você precisa abrir um MEI ou ter um CNPJ. E aí ele acaba dificultando já nesse início. A partir do momento que você cria um CNPJ ou um MEI, aí você, por exemplo, não pode ter só para sua filha um plano. Eu tenho que criar um plano para mim, eu sendo titular, e ter minha filha como dependente, ou minha avó, por exemplo, como dependente. E esses planos, o que acontece com essas operadoras, o que elas fazem, né? Geram reajustes abusivos, porque elas reajustam da forma que bem entendem. Eles não são regulados pela ANS, porque os reajustes, novamente, que são regulados pela ANS, são os individuais e os familiares. Os coletivos empresariais ou por adesão, eles não são regulados pela ANS. Então, de forma arbitrária, simplesmente, os planos, eles aumentam esses reajustes, e por isso a gente tem esse acesso ao judiciário muito, como eu posso dizer, cotidianamente, né? Porque tem esses reajustes abusivos de uma hora para outra, essas mensalidades aumentam e o consumidor que se prejudica. Então, os empresariais, ele é voltado à empresa, e os coletivos por adesão, eles são vinculados a, por exemplo, você é ligado a algum sindicato. Tem um cliente que é professor, sindicato dos professores, ele tem um plano que ele comercializa para esse grupo de pessoas em específico. E aí você tem o plano. Só que esses planos, infelizmente, eles acabam prejudicando os consumidores mais vulneráveis, que não têm empresas, que precisam criar empresas, que realmente acabam destruindo esses pequenos consumidores, né? Que são as crianças, são os idosos, e acabam prejudicando dessa forma. Por exemplo, eu tenho uma cliente, um caso prático, né? Que é sempre bom dar um exemplo prático. Sim. Eu tenho uma cliente que ela teve a filhinha dela recém-nascida, de 30 dias, né? Você tem que solicitar a dependência do plano. Ela tem um plano individual familiar. Isso desde 2009, o plano dela. E aí ela requereu ao plano a dependência da filha. Não, eu quero que minha filha se torne minha dependente, porque ela já tinha um filho menor dependente dela. E aí o plano simplesmente negou, alegando que não comercializava. Não é bem assim, né? A gente simplesmente, a criança recém-nascida, com 30 dias, como que a gente vai deixar a criança vulnerável, ter que abrir um MEI, se desvincular desse plano para a mãe abrir um MEI, ou outra pessoa da família abrir um MEI para colocar essa criança como dependente? Não, então a gente procura a ANS, busca sempre essa tratativa extrajudicial, como a gente já comentou aqui também, para conseguir resolver esse caso dessa cliente, desse consumidor, que não pode, de forma arbitrária, eles fazerem o que bem entendem. Eu sei que eu acho um absurdo. Sim.
Plano de saúde, eu vou te contar, uma coisa chamada cara de pau, né? Porque Isso. eles fazem a lei, eles aumentam a hora que quiserem, aceitam, não aceitam, Cancela e não cancela, não isso. tá nem aí. Sem aviso prévio. É isso que Entendeu? acontece. Pô, vou te contar. E agora inventaram esse negócio da empresa, né? Que você fazia por empresa, Sim, sim. né? Ou Que absurdo. seja, não jogam para perder. Isso. Em tempo nenhum, né? Só pensa neles. Sim. Quais são os tipos de cobertura que tem hoje dos planos de saúde? Então, as coberturas, elas têm as coberturas, né? A primeira total, vou falar da total, que é sempre mais amplo, né? A total, ela abarca tanto a cobertura hospitalar, quanto a ambulatorial, obstetrícia. O que seria isso, né? Por exemplo, você quer uma cobertura total, não quer ter problema, evitar dor de cabeça. Isso não significa dizer, por favor, que você não vai ter dor de cabeça. Vai sim ter dor de cabeça, em muitos dos casos. Mas a total, né, a pessoa que tem uma condição elevada, fala, não, vou fechar a cobertura total para evitar dor de cabeça. E aí ela fecha consulta, exames, tem direito a tudo, internação, então, parto. Então, tudo isso está dentro da cobertura total. E aí você tem a opção, eu não quero cobertura total, também a minha renda é um pouco mais inferior. Eu quero uma cobertura ambulatorial. Aí você tem a questão do direito a consultas. Eu tenho uma consulta marcada com o médico. Então, o ambulatorial tem direito a consultas e não tem direito à internação, consultas e exames. Mas a internação não tem. Porque a internação fica a cargo da hospitalar. A hospitalar cobre exames, internação, consultas. E aí, a mãe, né, por exemplo, tem a opção de escolher obstetrícia, ou seja, com parto. Então, tem direito ao parto também. Mas esse é muito variável, né? Você pode escolher entre um ou outro, vai depender da questão mesmo financeira da pessoa, né? E tem o odontológico. Que inclusive deve ser bem mais caro. Sim. Mas isso não é o caso agora, né? Sim. Qual a diferença de um plano de saúde com coparticipação de um sem coparticipação? Eu sei mais ou menos. Um você paga, né? Sim. Você paga uma parte, né? Isso. E o outro não. Então... Mais ou menos isso. Né? Isso, com coparticipação significa dizer que não é aquele plano normal, assim, que a gente vê diariamente, né? É um plano que você paga uma mensalidade menor do que um plano comum, né? Você paga uma mensalidade menor e paga taxa, por exemplo. É uma mensalidade menor para eu ter aquele plano sempre, mas eu quero fazer um tratamento, quero fazer uma consulta ou um exame, aí eu vou pagar a taxa daquele exame, a taxa daquele tratamento. Eu pago um pouco a mais. Esses planos, eles são mais indicados, na verdade, para pessoas que têm uma saúde boa. Então, assim, quase não uso plano, não vou ao médico, então para que eu vou ter um plano que eu pago um valor absurdo, que às vezes tem esse reajuste, às vezes... É uma caixinha de surpresa, Sim, né? lógico. Mas, assim, a questão da surpresa é na urgência e na emergência, né? Às vezes você precisa e o plano não dá, porque é o próximo assunto, a questão da carência. Então, assim, a questão do sem coparticipação é aquele plano que a maioria das pessoas que já têm uma doença pré-existente utilizam. Ou crianças, idosos, porque você sempre terá aquele plano, mas a mensalidade já é mais elevada. E aí, como eu disse, a questão dos reajustes. Reajustes abusivos, na maioria das vezes, tem. Infelizmente. O aborrecimento é o mesmo também. Sim, com certeza. Com certeza. O estresse é o mesmo. Não muda. Não adianta. Área de abrangência Sim. e a rede de atendimento influenciam na escolha de um plano de saúde? Eu acho que sim, né? Sim, com certeza. Que geralmente esses planos que você tem que colaborar com uma parte, você precisa de um exame de sangue. Você pagou a mensalidade, mas você vai ter que pagar uma taxa ali. Sim. Geralmente esses planos que são assim, a abrangência deles é mais elevada. Pouco. Não, eu acho que é menor, mais não. reduzida? Então, depende. Porque você paga pela taxa, né? Você vai pagar onde você quer o serviço. Pela lógica, seria o mais interessante, porque eles Sim, faturariam mais, sim. né? Isso. Mas eu já vi plano aí que é difícil, viu? Então, esses planos são um
pouco, assim, o que eu posso dizer, né? Mais fáceis para as pessoas que realmente não têm nenhuma doença pré-existente ou não são crianças e idosos. Porque você não utiliza. Então, para que você vai pagar uma mensalidade tão elevada se você quase não utiliza plano? Entende? Então, às vezes, as pessoas pagam uma mensalidade absurda para nem usar o plano. Entende? Então, esse com participação, acredito que possa ser uma forma mais fácil, vamos assim dizer, né? De facilitação. Agora, essa questão da rede credenciada, rede não credenciada, gera muitas dúvidas no meu Instagram, inclusive. O que acontece? Você contrata um plano, cada plano tem um tipo de contrato. A abrangência do plano, ou seja, a abrangência ela pode ser local, pode ser regional, estadual, nacional ou internacional. Então, isso varia também de quanto você quer pagar, você está disposto a pagar pelo plano. E a questão do reembolso, entra aí, essa briga do reembolso, o que seria? Por exemplo, se o seu plano, eu atendo muitas crianças, pessoas com transtorno do espectro autista. Então, são crianças que necessariamente precisam de um tratamento, de um atendimento especializado. Sim, é bem mais específico. Ou seja, tem crianças que eles se adequam a um certo profissional da saúde, mas quando a mãe muda, por exemplo, eu mudei para uma outra cidade, ele já não se adequou mais. E o plano ele não aceita, porque a sua rede credenciada está limitada àquele local. Então, o que acontece? O que a gente indica? A questão do reembolso. Então, de acordo com o seu contrato, é lógico que não são todos os contratos que têm a opção do reembolso, porque tem o reembolso total e o reembolso parcial. Ou seja, eu tenho uma criança que ela é autista, eu tenho um filho autista, e ele se adaptou mais com uma médica do que com a outra. Ou mais com uma fono do que com a outra. E o que eu posso fazer se ela está em outro estado? Eu levo meu filho, pago por esse atendimento, é lógico, dependendo do seu contrato, que está incluso no seu contrato, eu pago por esse atendimento e solicito o reembolso ao plano. No entanto, muitas das vezes esse reembolso não é realizado pelo plano, tá, gente? Isso é muito importante dizer. Sei porque isso não me espanta. Pois é. Então, o que é feito, né? Aí eu indico sempre a questão extrajudicial. Na questão do reembolso, é diferente de uma internação. Por exemplo, quando é uma internação, que eu preciso de uma urgência ou emergência, ou quando eu tenho que fazer alguma cirurgia, a gente entende que tem urgência e emergência aí, né? Então, a gente não pode depender de esgotar as vias administrativas, que é uma palavrinha, né? Que o judiciário gosta muito, né, de esgotar as vias administrativas. O que significa dizer? A gente tem que ter o máximo de conteúdo probatório antes de entrar com ação, antes de buscarmos os nossos direitos. Então, o judiciário, ele basicamente quer saber se a gente tentou alguma coisa de forma administrativa com a operadora, ou se não, se a gente só tentou buscar nossos direitos. Na questão de urgência e emergência, nesses casos, a gente já busca o judiciário imediatamente com a questão da liminar. A gente busca a tutela e a liminar para conseguir essa internação imediata. Ou, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e o seu plano simplesmente negou o aparelho, ou uma cirurgia de joelho, ele negou a prótese. Aí você imediatamente tem que entrar com a ação. No entanto, quando essa questão de reembolso, que você basicamente não precisa de uma coisa, não é uma urgência ou uma emergência, é um valor que você tem a receber, dependendo de certos casos, que tem pessoas que são hipossuficientes, não têm tantas condições financeiras, e elas precisam realmente desse dinheiro, mas, contudo, né, o judiciário ele entende que você precisa esgotar essas vias administrativas. Então, esse reembolso, você precisa, primeiro, solicitar o plano. Solicitou o plano ele entendeu por não reembolsar, ou ele entendeu por reembolso parcial no seu contrato estatutal, aí você já busca um outro meio. Aí você vai atrás de quem? Da ANS. Porque na ANS você consegue solucionar na maioria dos casos. A ANS é muito boa, uma agência que regula realmente os planos, você consegue resolver a maioria desses problemas. E aí você resolve de forma extrajudicial, ou não. Se resolver, a gente busca pela indenização, a questão do moral, né? A indenização por dano moral.
Se não resolver, a gente, além da indenização por dano moral, busca-se a material em razão do reembolso. De acordo com o contrato, é lógico. Isso tem Agora que vamos falar previsto. de uma outra coisa aqui, quase não é chata, carência. Sim. Né? Que você pensa Sim. que vai logo usar logo e... Deve ser Isso. as maiores demandas que você tem. Não, com certeza, com certeza. A carência, na verdade, para quem não sabe, né? A carência é um período que você paga o plano, paga essa mensalidade pro plano, mas não utiliza. Então, tem um período que você não vai utilizar o seu plano de saúde mesmo pagando. Isso já é um absurdo, mas está estipulado, tá direitinho. Mas isso tem que ser respeitado pelos planos e os operadores de plano de saúde. E aí, para cada tipo de tratamento, por exemplo, urgência e emergência, a carência é de 24 horas. Consultas, 30 dias. Parto já são 300 dias. Doenças pré-existentes, 24 meses. Então, assim, você fez o contrato, aquele período tem que ser respeitado. No entanto, não respeitam muitas das vezes a urgência e emergência. Que é o seguinte, né? A questão da internação, por exemplo. Caso prático também, que eu gosto de exemplificar. No meu escritório, a gente atendeu há pouco tempo um caso de uma criança que ela necessitava de uma internação urgente. O laudo do médico, na hora ali, foi urgente mesmo para essa internação. E o plano simplesmente negou a internação. Negou, falou que não, que ele estava no período de carência, porque ele tinha 7 dias de plano. Só que aí a gente vai lá. Qual é o prazo do período de carência? 24 horas, ou seja, já tinha cumprido o período de carência. Ele já tinha feito até exames. Então, assim, se fez exames, é porque já cumpriu. Né? Então, 24 horas já tinha se passado. Então, ele teria que ser internado, porque era um caso de urgência e emergência. E aí, depois, nesse mesmo dia, descobriram que ele precisava fazer uma cirurgia. E aí, o plano já tinha negado a internação. Negou também a cirurgia. Então, o que a gente fez de forma imediata, como era num domingo, a gente já teve que agir no plantão judiciário. E no plantão é de forma praticamente imediata que o juiz corresponde à nossa solicitação, principalmente em casos de saúde. Então, assim que a gente Ainda faz... bem, né? Não, Ainda bem. Sim, Funciona não, bem, né? funciona O plantão bem. pra essas coisas. Não, para casos de saúde funciona muito bem. Assim, até agora, graças a Deus, não passei por nenhum perrengue, espero não passar. Mas, assim, questões de saúde, ainda mais que era uma criança, né? Então, acredito que o juiz, no mínimo, ele deve ter analisado. Poxa, uma criança que precisa de uma internação urgente, então já cumpriu o período de carência, ou seja, ele cumpriu direitinho o que ele tinha para cumprir, e agora ele precisa ser internado. E o juiz concedeu. Concedeu, inclusive, para que as despesas fossem devidamente cobertas pelo plano. E aí, o que aconteceu? O plano continuou postergando. Não aderiu. A criança não foi internada? Não, ela foi internada por quê? A gente do Polo Passivo colocou também, como réu, né, para facilitar, o hospital. E aí, quando o hospital recebeu a liminar, ele imediatamente já internou o paciente. Que é de forma estratégica, ele já interna. Mas aí a gente teria que resolver com plano. Enfim, essa questão, e graças a Deus no final deu tudo certo. A criança conseguiu fazer a cirurgia e foi internada. Doutora, reembolso ela já falou, né? Sim. Qual a melhor opção de preço? Como é que você vê essa coisa do preço? Então, a precificação, como eu falo para os meus clientes, a precificação é a última coisa que eu tenho a dizer. Por quê? Tudo isso que a gente falou vai ser analisado. Então, primeiro, qual o plano que você quer? Isso desde o início, né? Eu quero um individual familiar. Poxa, não comercializa tanto mais. Será que tem algum plano que tem individual e familiar para o meu CPF? Poxa, não tem. Então, eu vou verificar pelo meu MEI. Será que eu tenho que abrir um MEI? E assim vai aumentando os valores. Qual a modalidade de plano que eu quero? É um total? É uma cobertura total? Uma cobertura apenas ambulatorial, obstetrícia, porque eu quero fazer meu parto já bem tranquila, sem nenhum problema? Muitas aspas, né? E aí você vai adequando, rede credenciada, eu quero uma cobertura de emergência municipal, estadual, regional ou internacional, e aí vai subindo os valores. Acredito que essa questão do valor da precificação, ela só coloca essa questão de forma
final mesmo para os clientes e os consumidores avaliarem. Poxa, doutora, realmente não é minha necessidade ter um plano sem coparticipação. Então, eu posso fazer coparticipação e aí o plano está mais em conta. Então, tudo isso vai ter que ser verificado, a gente estuda, analisa o contrato, ponto a ponto. É sempre bom ler com muita atenção o contrato, porque, às vezes, uma questão de reembolso que não está estipulado no contrato, você depois não pode solicitar. Então, tem que prestar muita atenção na hora de assinar. Não é só um contrato, igual, né? Você tá na internet, vai lá e aceita todos os termos. É uma dica para os consumidores, né, doutora Bárbara? Faz uma consultoria jurídica. Consultoria jurídica, estou aqui para isso. Contrato. Verdade. Com certeza, é isso aí. Coisa que as pessoas não fazem. Não fazem. E assim, a consultoria, as pessoas às vezes não se importam. Poxa, para que eu vou fazer uma consultoria? Mas a consultoria, assim como o direito médico, eu trabalho com assessoria a clínicas, é uma prevenção. Então, por mais que a gente não possa 100% prevenir, a gente busca prevenir. Então, erros e ciladas que às vezes os clientes não podem passar ou podem pular para depois, né? A gente tem que indicar e fazer essa consultoria mesmo. É muito interessante essa consultoria. Com certeza. Tá vendo, meu? Eu falei, a pressão é nova, tal, mas ó, Sabedoria. seguinte, se liga no que ela falou. Isso aí. Olha esses contratos, tomem cuidado, porque Sim. plano de saúde, Cabuloso. perigoso. Sim. Tá? Agora a gente vai falar de uma coisa também que é meio chata. Inventário extrajudicial. Eita. Doutora Laís Não Alcântara. acho chato, não. Vou discordar. Não. Eu gosto. Muito, por sinal. Aliás, eu acho que no Acho direito, muito no necessário. direito, porque eu acho que eu tenho pouca paciência, eu acho tudo chato. tudo já. O negócio é publicidade, mas Pois é. Faz direito, parte. mas cada um no seu, né? Seu quadrado. Mas vai, me conte aí. Vamos lá. Inventário extrajudicial. O que é o inventário extrajudicial? Que é Vamos inventário esclarecer aí, pessoal. Inventário nada mais é do que o ato jurídico responsável para fazer a transferência de uns bens de uma pessoa falecida aos seus herdeiros, né? Então, como é feito isso? Quando a pessoa falece e, obviamente, se quando ela falecer, ela deixou bens, ela precisa fazer o inventário para que os seus herdeiros possam receber, né, essa herança, esse legado. Então, o inventário pode ser feito de forma judicial, todo mundo já sabe, né? E o extrajudicial também. Há pouco tempo a gente teve aí uma mudança, né, na resolução 35 do CNJ, que é a resolução 571, se eu não me engano, que ela trouxe mais mudanças aí, né? Mas já me antecipo aqui que para o Rio de Janeiro nem tanto. Que essa resolução veio o quê? Unificar essa questão aí da possibilidade de se fazer o inventário com menores de idade, né? Inventário, divórcio, união estável, enfim, esses atos extrajudiciais com menor de idade. E aqui no Rio já era possível, tá? Através de uma emancipação de menores de 16 anos, enfim. Então, dava para a gente fazer essa realização também do inventário extrajudicial. Mas aí essa resolução veio unificar, né? Agora é âmbito nacional. Fazer. Mas tem que ter muito cuidado, tá? Porque a coisa assim, mais importante que a gente tem que analisar quando o cliente chega até você é saber a necessidade dele. Porque ele vai entrar em contato com você falando, doutor, eu quero fazer o inventário extrajudicial. Às vezes ele nem sabe o que é isso. Mas Isso pode, doutor? Pergunta. Pode. Ouvi dizer que é mais barato, ouvi dizer que é mais rápido, então eu quero fazer o extrajudicial. Mas às vezes não é aquilo que atende ao caso dele, não é aquilo que ele no Google precisa. rapidinho. Muito, né? Tem muito isso, né? Pais curiosos. Então é importante você escutar, né? Você senta aqui, deixa eu te ouvir, qual é o seu problema, qual é o seu objetivo com o inventário, porque é nesse detalhe que você vai identificar o que de fato ele precisa, né? E você vai aí traçar uma estratégia para poder atender aquele cliente. Por que eu tô falando isso? Porque se você fizer um inventário, por exemplo, né? Se você fizer um inventário extrajudicial com menor, você não consegue vender aqueles bens posteriormente, a não ser que seja por uma autorização judicial, tá? Então, às vezes, eu vi no Google que agora dá para fazer o inventário com menor de idade, vou fazer.
Mas qual é a sua finalidade? Ah, não, eu quero fazer inventário para regularizar, para depois vender, para comprar isso, para investir aquilo. Então, você precisa entender o que o cliente quer. E é nesse momento que vem aí a importância de você fazer uma consultoria jurídica com um advogado especializado, né? Especialista, para que ele possa te atender de forma precisa ali, identificar o que você precisa, tá? Inclusive, aquela moça do cartório que eu te falei, que participou aqui com a gente, a Sim. Adriana, ela não pôde vir, que ela teve trabalho, um problema, Sim, mas ela viria. E ela já participou de vários aqui. Se falou muito do extrajudicial, né? Porque mudou muito, né? A coisa do extrajudicial subiu, assim, tanto é o que a senhora sim. falou, pode até através do menor, né? Tá crescendo E bastante. ela sempre falava isso, gente, vocês vão chegar no cartório, chegue com uma orientação do advogado, ou com o advogado, ou com orientação do advogado. Não faça isso sem fazer isso primeiro. Entendeu? Então, É primordial. o pessoal mesmo do cartório fala isso, Já que isso é fala. primordial. Tá? Mas desculpe ter cortado, vamos Não, lá. é isso aí. Eu falo muito isso no meu perfil, né? Gente, vou fazer uma consultoria jurídica. É preciso, é um investimento que você vai ter, você vai evitar problemas lá na frente. E realmente, até o caso da doutora Bárbara aí com relação ao plano de saúde, é importante a gente ter esse pensamento. Mas, infelizmente, é uma questão cultural também, né? Exatamente. Totalmente. A gente tem esse Inclusive. probleminha aí de não tentar se prevenir. A gente só procura um advogado, principalmente, quando está com problema. Então, é importante a gente ficar atento nisso. Isso. E qual é o procedimento para fazer um inventário e quais os documentos você diria que são essenciais? Vamos lá. Todos os documentos são essenciais. Eu pensei nisso. Mas eu deixei a Todos são senhora essenciais, responder. mas vamos lá. É importante a gente se atentar quanto ao primeiro momento, né? Quando o cliente chega até você, ou quando você tem intenção de fazer uma consulta jurídica com o advogado, é você ter os seus documentos em mãos, entregar para que ele possa analisar de uma forma criteriosa. Porque é nesse momento que você vai identificar, além de fato que o cliente precisa, né? Como também a situação do imóvel. Porque às vezes você fala para o cliente, olha, vem aqui no escritório, traz esses documentos e tal. Aí lá vem ele lá com aquela pastinha dele azul. que ele A metade dos documentos. que ele tira do armário, cheio de poeira. Não sabe, realmente, muitas vezes não sabe o que é uma certidão de ônus reais, não tem ideia do que é uma escritura, do que é uma doação, enfim. Então, tudo bem, vai até o escritório, a gente faz aquela análise e a gente vê que não tá nada legal ali. Os imóveis em questão estão irregulares. A gente precisa o quê? Regularizar, né? Então, o principal aí é a documentação. Tá? Os documentos dos imóveis, para que você possa sentar, analisar, ver se precisa fazer alguma averbação, ver se o documento que tem é uma escritura de compra e venda e não foi registrado ainda, então é mais um ato jurídico que você precisa fazer nesse momento. Então é importante a gente analisar o documento. Antes, inclusive, de passar o preço, né? O valor dos honorários para o cliente, principalmente. Porque cada ato é um serviço, cada serviço é um valor, né? Às vezes o cliente pergunta assim, minha avó morreu mês passado e depois o meu avô faleceu 3 meses depois, não fiz o inventário de é um valor só? Tem como dar um desconto? É mais barato? Pelo contrário, né? Porque você vai incidir um imposto de transmissão em cada ato. Às vezes tem que trazer lá de trás, né, uma história, Sim. pesquisar. Eu dei um exemplo de 2 meses de diferença, né? Mas tem casos aí que são anos, entendeu? E aí você tem que analisar, ver muito trabalhoso, alíquota. né? As pessoas acham que é simples o trabalho do advogado, que é só sentar lá e fazer a petição. A gente tem que ir lá na Cefaz. Por isso que eu falei que eu não tenho paciência para advogado. Não dá. Não, mas é muito trabalhoso. Mas é isso aí, cada Admiro, ato... mas não dá. Cada ato é um valor, e porque não só em razão do trabalho em si que se tem, né, obviamente. Não, fora a pesquisa, né, desses valores. Mas assim, eu não estou falando só dos honorários, estou falando dos gastos, dos custos que tem no inventário, como o imposto de transmissão, né, principalmente, as certidões inerentes àquele imóvel, aos bens deixados pelo espólio, as certidões dos herdeiros, é muita coisa. É muita eu sei que é porque há uns 15, quase 20 anos atrás, eu recebi 2 imóveis de herança, uma pessoa da família e tudo.
Menina. Ah, quase deixando pra lá, né? Ó, ainda entra o tal do Laudênio no meio. Nossa, eu fiquei sem dormir com a Laudênio. Nossa senhora, já tem um Laudênio. Era ali na praia de piora um Botafogo. pouquinho, né? A praia de Botafogo ali parece que tem um... É de família imperial? Exatamente. Aí eu já não gostava deles, né? Passei a amá-los. É por isso que tem o trabalho da doutora, né? Que é só entregar que ela 1% resolve. para um, 2% para outro. No final não vou receber nada. Mas aí tá uma deixa importante, que eu já vou levantar aí. Muitas vezes as pessoas procuram um advogado, não têm ideia de que vai ter aquele custo. Né? Realmente é muito caro, tá? Principalmente quando a gente está falando do imposto de transmissão, que vai incidir sobre o valor total do monte deixado, né, da herança. E aí, dependendo do valor da herança, é um percentual que chega até 8% aqui no Rio de Janeiro. E é um dinheiro. Né? Então, faz uma conta aí rápida de um imóvel de 2 milhões, olha quanto você vai pagar só de imposto. Fora as certidões, fora os emolumentos cartorários, que é o serviço que o cartório mesmo faz, né? Que também incide sobre o valor do monte deixado, né? Da herança total. Além dos honorários, obviamente, né? Do profissional Eu acho que o que o vai pessoal trabalhar. mais reclama é os honorários do advogado. Né? É. Não, mas não é? A despesa, né? Não, isso daí tem que fazer. Muita Agora, gente os reclama honorários... dos honorários do advogado. Sim, Paga absolutar, sim, mas reclama dos sim. honorários do advogado. Mas sem ele não dá. Pois Você é, não faz nada. exatamente. Engraçado, né? Exatamente. Fala. Não, e além disso, você acaba não tendo também a informação que eu vou dar agora. É possível você utilizar o próprio bem deixado de herança para custear essas despesas, principalmente os honorários. Isso aí. Assim como Se precaver. você pode requerer o levantamento de valores, obviamente, se tiver valor na conta, né? Se a pessoa deixou os valores, ou até mesmo a venda, autorização para venda, tá? Desses honorários. E a venda essa autorização pode ser feita pelo próprio cartório, agora com essa resolução, né? Então, assim, facilita. Você não precisa mais, inclusive, ir até o judiciário para requerer essa autorização judicial para vender o seu bem e custear as despesas do inventário. Você consegue fazer de forma extrajudicial. Né? Tem um termo jurídico, um ato jurídico, melhor dizendo, específico para que possibilite isso, tá? Eu sei que você está no nosso país, né? Tem muita burocracia, você tem que lutar muito, dar umas voltas, né, para conseguir realizar algumas coisas. Volta no bom sentido, tá? Não é volta que às vezes você está quase realizando uma coisa e quando você vê aparece um problema. Aí você tem que contornar aquilo ali para ou resolver ou contornar para seguir em frente, né? Agora muito se fala também de planejamento sucessório. Isso afasta a necessidade de fazer um inventário? É aí que tá, né? As pessoas às vezes se enganam, né? Compram um gato por lebre. Vou fazer um planejamento sucessório que eu não vou precisar fazer inventário. O nome é bonito, né? É lindo. Não, mas é muito bom. É um ato jurídico também muito importante, tá? Que facilita muito, principalmente a questão aí... que muitas vezes você tem um bem, quer deixar de herança, mas você quer deixar tudo arrumadinho, né? Eu quero deixar meu bem, um imóvel X para um filho, e um imóvel Y para um afilhado, enfim. E você consegue fazer o planejamento. Que se perfaz através de um testamento, de doação, né? Você pode incluir algumas cláusulas de usufruto, enfim. Então, tem diversos instrumentos jurídicos que a gente consegue se utilizar para fazer o planejamento sucessório, tá? E aí você, como eu costumo falar, é ir embora em paz. Porque, infelizmente, o que acontece bastante aí é que as pessoas acabam falecendo, deixam os bens, deixam o seu legado, né? E vem a briga na família, né? E, infelizmente, acontece demais, tá? Então, a forma de você tentar diminuir ou até mesmo evitar, né, esse conflito aí familiar é você fazer um planejamento sucessório, tá? E é importante, obviamente, você consultar um advogado especialista para fazer isso, porque senão você acaba comprando o gado por leve. Acha que vai fazer um planejamento, não vai precisar fazer inventário. Mas qual é a diferença aí? Obviamente, você tem o seu legado, a sua herança, você tem os seus bens, né? E você faz o planejamento sucessório para deixar tudo organizado. Mas a gente não sabe quando a gente vai embora, né? Pode ser daqui a 1 ano, 10, 1 minuto, a gente não sabe.
E aí, ao longo desse tempo, você acaba adquirindo outros bens. Então, se você não fizer um outro planejamento ou utilizar uma outra estratégia específica para poder transferir determinados bens aos seus herdeiros, né, em vida ainda, vai precisar fazer o inventário, né? Obviamente, talvez não tanto trabalho como anteriormente ou mais gastos, porque você vai diminuir aí, né, os seus bens, enfim, seu espólio, mas talvez precise sim fazer o inventário, tá? Então não afasta, não necessariamente você fazendo o planejamento, você não vai fazer o inventário, não é isso. Mas pode ser que lá na frente você precise. É. Agora, a pessoa tem. Quando a pessoa deve optar por fazer um inventário extrajudicial, quais são os benefícios e desvantagens em comparação ao inventário judicial? Muito importante. Normal, né? Seria o inventário judicial normal. É, que normalmente as pessoas dá mais conhecem, trabalho, mas aí eu já vou te corrigir. Falar que o normal é o extrajudicial. Vamos tomar a rédea da nossa bom, vida. Desculpa, gente, porque eu sou leigo. Vamos tentar resolver as questões, não só, obviamente estamos aqui falando de inventário, mas eu como advogada de família, associações, também faço muito divórcio, e isso a gente pode fazer de forma extrajudicial, né? Nada melhor do que você próprio resolver a sua vida, né? Nada melhor do que você decidir o que você quer daqui para frente, as partes, né? Vamos dizer assim. Então, é sempre melhor você fazer o extrajudicial. Agora, voltando para a questão do inventário, a gente tem diversos benefícios, como economicidade, celeridade, né? Você vai ter um custo menor, de fato vai ser mais rápido. Eu já fiz inventário extrajudicial que demorou menos de 90 dias. Isso é muito Em rápido. menos de 90 dias, você consegue fazer até mais rápido que isso, Sim, né? sim, com Mas certeza. você consegue, tá? Se você tiver aí uma estratégia, se você analisar a documentação de forma criteriosa, identificar se de fato aquele imóvel não tem mais nenhuma questão para ser resolvida, nenhuma averbação, nenhum registro, porque acontece muito. É difícil você pegar um imóvel assim, prontinho, né? 100% amarradinho. Mas acontece, né? Então, se for esse caso, você consegue fazer inventário de forma bem rápida. Não, tá? esse espanto assim de celeridade é porque o judicial já é diferente. Então, Muito diferente, né? tem essa absurdo. diferença de tempo. Né? Ó, só para você ter noção, o procedimento judicial, né, do inventário judicial, é diferente de ações autônomas, enfim. Você tem como é que eu vou dizer? Você tem uma ordem cronológica diferente, tá? Primeiro você comunica a questão da sucessão, né, o falecimento, depois você apresenta aí as primeiras declarações, depois você se manifesta mais uma vez, depois as partes são intimadas, se tiverem conflitos, obviamente, se não forem, todos os herdeiros forem o mesmo advogado, tem que esperar toda a intimação, né, doutora? Aí demora muito. A quantidade de herdeiros. Aí não acha, aí volta, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e você ainda está naquela fase de intimação. Sim. Então, é importante que nesse momento, óbvio, gente, tem casos e casos, realmente tem gente que não dá para você sentar e conversar, né? Mas se for possível, tentem fazer isso. Chame o seu cliente, converse, tenta entender por que os irmãos não estão se falando. Eu posso entrar em contato com o seu irmão? Pode. Posso tentar um acordo? Vamos tentar resolver? Porque vocês vão... Facilita, inclusive, o nosso trabalho. Né? Você vai economizar tempo. Tempo é o quê? Tempo é dinheiro, né? Para todo mundo. Então é importante a gente ter esse posicionamento também, né? Os advogados aí, é importante a gente pensar dessa forma, né? Tenta pegar o problema do cliente para você mesmo, sabe? Entende, escuta, tenta resolver, porque acredite, muitas vezes funciona. E aí você vai se beneficiar, né? Quanto mais rápido a gente resolver o caso, mais rápido a gente recebe. É verdade, porque eu aqui nessa mesa aqui, o que eu já ouvi aqui, o advogado, ele não é só advogado. É psicólogo, assistente social. Principalmente. Tá? Tem, De família, estuda, então, né? Oh, meu Deus. teve gente que veio aqui que estudava Doutora biomedicina, porque era direito médico da saúde, que englobava, que ele tinha que entender uma série de coisas. E isso aí, de ser o psicólogo, você atende o cliente, você tem que ser o psicólogo também, você tem que entender todo é o que a senhora estava falando agora. Com certeza. E teu caso também, chega uma pessoa lá... Sim.
né, danada com o plano de saúde, você tem, não, Tem que peraí, entender. Inclusive calma. médicos, por exemplo, na questão de defesa de Também. médicos. Como que eu É vou defender o verdade. médico se eu não sei o que ele fez na cirurgia, né? Qual foi o método que ele utilizou para conseguir defender? Porque às vezes o médico tem culpa, às vezes ele não tem também. Então, como eu vou fazer essa defesa? Eu tenho que conhecer o mínimo ali da parte da área da saúde, né? Então é muito importante isso. A gente tem que se instruir. antes Uma de coisa que eu queria tudo. te perguntar, que ficou na minha cabeça daquela época, agora eu me esqueci. Formal de partilha. O que é isso? Formal de partilha, né? É a partilha, né? É quando você tem aí a divisão dos bens entre os herdeiros, tá? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que falece só tem um filho, só tem um herdeiro, não tem partilha porque não tem que ser dividido, né? A gente chama de adjudicação. Mas a partilha é isso, é a divisão dos bens deixados, né, pelo falecido, para que se possa aí depois transferir, fazer a transferência das É um propriedades. documento que tem um nome formal, É um documento, isso. partilha. E fala Instrumento faz parte do procedimento do inventário, entendeu? Seja judicial, seja extrajudicial, é uma denominação. É um documento. Tá bom. A senhora chegou a falar nas desvantagens do extrajudicial? Desvantagem? Desvantagens. Acho que não tem, não. Eu sou uma defensora do extrajudicial, vocês já sentiram, né? Eu senti, percebi. Sim. Deu pra notar, muito. deu pra notar um Esses pouquinho. dias eu Leve. conversando com um cliente, ele quis fazer uma notificação e perguntou, mas por que a gente não entra logo com o processo, doutor? Eu não tô entendendo, vamos botar pra quebrar. Ele falou assim Nossa. mesmo. Eu falei, calma, senta aqui, deixa eu te explicar. Aí, psicólogo entrando É, em Eu ia ação. falar isso agora. Deixa eu te explicar. Qual é o nosso objetivo? Resolver o seu problema. Rápido e de forma econômica. Então vamos por esse caminho primeiro. Falou econômica, já se É, animou. mas é que tá. Então, Palavrinha gatilho. mágica, Conhece palavrinha gatilho. Exatamente. E se a gente não resolver a questão, obviamente, a gente vai para a via judicial, né? Então é importante. Eu trabalho dessa forma, né? Esse é o meu trabalho. Tem advogado que não trabalha assim, tudo bem, né? Cada um trabalha da forma que acha que tem que fazer. Mas praticamente, não vou dizer todos, porque realmente tem casos que não dá para você conversar com outra parte. Que a pessoa não está disposta, sabe, a passar por esse processo, principalmente o divórcio, né? A gente lida aí com as emoções, com a vida da pessoa, com o coração da pessoa. A pessoa se decepcionou, foi traída, enfim. Então, realmente tem situações que não dá para você fazer isso. E talvez não nesse momento, porque o cliente chega até você quebrado. Tá? Então você tem que conversar com ele, tem que entender, escutar, usar coração, gente. Olha, advogado de família é coração. Não tem como você ser frio para determinados Paciência. casos. Não dá. Senão tá na área errada. Vai para tributário, Tributário. empresarial. Tributário é mais frio, né? Mas direito de família não dá. Você tem que ter essa atenção, você tem que ter esse manejo, esse cuidado, entendeu? Para tentar entender o que de fato o que o cliente precisa nesse momento. Às vezes ele só quer escutar. Então, deixa ele falar. Aí depois, num determinado momento, você lança o extrajudicial para Saber ele. ouvir. Vamos conversar, deixa eu conversar com ele. Me dá aqui o telefone. Não estresse, deixa que eu me estresso, tá? Você tá me pagando para eu me estressar por você. Deixa eu conversar com ele. Então, às vezes é importante a gente identificar esse momento, tá? Às vezes realmente não cabe, né? Mas às vezes cabe sim. A gente tem sempre que priorizar, pelo menos para mim, isso é o que é mais importante. Eu também acho que na família, na área família, Não, tem outro e o jeito. papel do advogado é muito importante isso que a senhora falou. As pessoas, os clientes, eles têm que entregar o problema para os advogados, né? Então, às vezes, não, porque eu tenho que resolver. Não, você não tem que resolver mais. Sim. Me dá o seu problema, que agora o seu problema é meu. Eu Então, falo deixa isso também. comigo. E isso, realmente, principalmente na questão de família ou saúde mesmo, que as pessoas estão mais fragilizadas, né? É um filho que está doente, é uma pessoa que precisa ser internada. E nos seus casos também, a gente precisa dessa consideração com o cliente. É um ser humano. A gente não está lidando com uma IA, né? Uma inteligência artificial. É um ser humano, é de carne e osso, né? Vamos Sim. por assim dizer. Então, a gente tem que E ter essa falta isso, paciência. né? Falta muito. Falta muito isso. Falta muito. Não só no direito, na nossa profissão, como por aí, né? Qualquer profissão a gente vê muito isso. As pessoas são muito Infelizmente. arrogantes, muito, olha, Não, não dá. tá demais. As demais. pessoas estão
modificando muito, Não, e assim, os mostrando... clientes, às vezes até te procuram novamente pelo seu atendimento. Ah, muito. Você foi uma pessoa cordial, me ouviu, entendeu o meu problema. E às vezes você nem explicou nada a ele, você Só escuto. só escutou, entende? E aí E eles às vezes é te só isso que procuram eles querem, novamente. É né? só isso. É Eu uma quero coisa falar. simples, sabe? Que às vezes a gente dificulta muito. O nosso dia a dia é tão corrido que a gente não para pra dar atenção. Não para pra sentir a dor do outro, né? É, A gente só pensa em nós mesmos. Então a gente precisa ter, no mínimo, consideração pelo próximo, né? a empatia. Né? Empatia. É. Então, já falamos de inventário, plano de saúde. Eu tive umas 3 semanas problema com a minha esposa, ela ficou uma semana internada. Mas simplesmente o plano não queria internar. Ela passou mal, nós levamos para o hospital lá na Barra. Mas simplesmente o plano não queria internar ela. Queria pegar ela na ambulância do plano, levar para um outro hospital, onde não tinha nada para fazer os exames, iam ter que fazer em outros hospitais. Ou seja, ela ia ter que sair várias vezes do hospital para fazer exame, aonde no hospital que ela estava tinha tudo. Era mais Aí fácil. mandaram ambulância, mandaram tudo. Não, não vai levar ela não. E não levou. Internou ou não internou? Internou. Com certeza. Sabe o que aconteceu isso comigo também? Eu perdi meu pai tem alguns dias, né? Ele faleceu no dia soube. 20 de setembro. Tava com Pêsames. câncer e... Agora descansou, agora ele tá bem. E teve uma vez que ele passou mal, tava em casa, entrei em contato com o plano de saúde. Conheci essa doutora Bárbara antes. Tá vendo? E aí entrei em contato, ele tá passando mal, pede uma ambulância, porque ele tava com câncer, era acamado, então tinha que ter ambulância. Ele tava fazendo um tratamento no Hospital Pan-Americano, aqui no Rio, na Tijuca. E lá realmente tinha tudo, inclusive a equipe médica que estava fazendo a quimioterapia dele era de lá. Então eu queria levá-lo pra lá. Entrei em contato. A ambulância vai chegar em tantos minutos, tá? E depois entrou em contato uma pessoa responsável e falou: olha, ele vai pro hospital de Caxias. Eu, Caxias? Caxias é outro município, né? Eu, não pode ir pra Caxias e tal. Eu comecei a argumentar, mas eu tava tão nervosa. Quando isso acontece com a gente, né? Não dá. A minha sócia até falou: por que você não me ligou? Por que você não falou isso, falou aquilo? Eu falei: Bruno, meu pai tava passando mal, não diferente. dava, né? Mas, enfim, o que eu fiz? Peguei meu pai e levei. Botei no carro, dei meu jeito, eu, meu marido, minha irmã, enfim. E levamos, porque o importante era ele ser atendido e levamos para o americano, né? Depois entrei em contato, fiz uma reclamação, porque isso é um absurdo. Paciente que já estava em tratamento. Era diferente de uma emergência, quando você liga, você escolhe um hospital, né? Mas enfim, são Não, e o coisas pior do de plano de tudo- saúde. O pior de tudo é isso. É o plano criar estratégias pra você ter que se preocupar com uma questão que não é pra se preocupar. Você paga esse plano. O plano não é de graça, Exatamente, não é Se eu não Exatamente. tivesse gratuito. carro, se eu não tivesse como levá-lo. Pois é, você assim, não depende do SUS. É lógico que a gente já paga impostos suficientes para o SUS. Mas você paga um plano pra você ter pelo menos uma Isso, menos uma dor de cabeça na hora do desespero, né? Porque na hora ali do sofrimento, você não pensa, você faz o que o seu coração manda. E ver a situação que ele estava. Sim. E eles ainda queriam levar ele na ambulância para Caxias. Sim. Caxias. Não, Ambulância, e- gente? Já andou na ambulância? Não, é absurdo. Não, é Sim. loucura. Uma batedeira. É. Pessoa, É né, na complicado, situação que gente. ele Não, estava, é tem que andar numa complicado, ambulância é até cair. debilitado, Quer dizer, sim. eles visam somente o lado deles e acabou. Sim, sim. É É complicado. uma coisa que eu acho absurdo. Por isso que é importante a gente que tem um canal, um perfil, né? Divulgar. Nas redes sociais, Falar, divulgar bastante divulgar, falar sobre o nosso trabalho, se posicionar, explicar os direitos das pessoas, mostrar que o seu problema tem solução, né? Então é importante, né, não só a gente, como todos os advogados aí que estão nas redes sociais, no digital. Eu acho maravilhoso esse trabalho e eu gosto bastante. Acho que isso é fundamental. É conhecimento, né? Conhecimento Gente. salva vidas. Com certeza. com Isso aí, tá certeza, vendo? Com certeza, com certeza. Doutora Bárbara, estamos chegando ao final. Sim. Gostaria que a senhora falasse suas mídias, né? E mais alguma coisa queira falar também. Sim, sim. Tá bom? Fala olhando para aquela câmera Vamos ali. lá, né? Pessoal que Lógico, está te né? ouvindo. Como eu já disse, agradecer Vendo. por essa oportunidade, porque aqui, além de... Espero ter ajudado, né, com o conhecimento que eu tenho trazido aqui. Também colaboro muito, a doutora, né? Obrigada. E a gente vai aprendendo também outras áreas.
Sobre as redes sociais, tem o meu perfil no Instagram, que já passou ali para vocês também, e o TikTok, que é @Bárbara Rosa com Z ADV. É isso. É isso, gente. Até o rosa dela é diferente, é com Z. Tá vendo? Muitos falam Rosa. Eu falei, não, gente, é Rosa mesmo. Legal. Doutora Laísa, vamos lá. Obrigada pelo Entrou na hora convite. certa. Olha, certinho. Agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, falar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o inventário, levar informação para todas as pessoas, conhecer a doutora Bárbara, vamos fazer um network Com daqui a pouco, certeza. trocar uns cartõezinhos. É importante, né, esse momento. Verdade. Minhas redes sociais estão aí, né, é Liza.Alcântara_ADV. Tem YouTube também, é o mesmo nome, tá? YouTube, TikTok, Instagram. Se você quiser tirar alguma dúvida, enfim, só entrar em contato, mandar um direct. Estou disponível para poder ajudá-los e levar informação, principalmente o extrajudicial, porque tem muita coisa para falar ainda, porque o tempo é pequeno. Não, é só o primeiro, é só o primeiro. É só o primeiro. A gente vai fazer com o cartório também, que vai Ótimo. ser muito bom. Tem seu telefone Ótimo. também, né? Tem sim. Aí. Obrigada, gente. É isso, gente. Mais um Isso Pode Doutor, com essas feras aqui, levando conhecimento para vocês, né? Tomem cuidado quando for assinar um contrato de plano de saúde, né? For fazer um inventário judicial, se vai no cartório também, vá com orientação jurídica do seu advogado, consulte seu advogado, tá? Eu sempre falo isso aqui, isso é primordial, tá? E graças a Deus estamos no 15º Isso Pode Doutor, orientando vocês, né? E também a gente coloca à disposição os nossos canais para se quiserem fazer algumas perguntas às doutoras, tá? Por favor. E hoje à noite já vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube, EA Produções e Vídeos no YouTube, já vai estar o vídeo na íntegra lá para vocês acompanharem, tá? Se inscrevam no canal, por favor, tá? Curtam, inscrevam, tá? Nossas mídias também estão todas ali, tá bom? E mais uma vez, obrigado, doutoras, tá? Obrigada. Por essa Nós te agradecemos. aula, tá? Vamos fazer mais inventário. Plano de saúde não vou nem falar, porque aí tem uma... Não, o próximo eu vou falar sobre o planejamento sucessório. Já é outro, tá vendo? vou Nossa, o que não explicar falta, bem. gente, no judiciário é coisa para se falar, É isso aí. entendeu? O extrajudicial, então, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que até advogados não sabem, né? Então, passar informação não só para o cliente final, né? Para a pessoa que precisa resolver aquele problema, mas também para o advogado para poder repassar para os seus clientes essas informações. É isso aí, gente. Bom, vamos, tá? E obrigado mais uma vez pela atenção. Espero que a gente tenha colaborado um pouquinho com vocês, tá? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau.